Hoje, como falamos anteriormente, é um dia especial, é um dia um pouco diferente, um dia inusitado, digamos assim, o dia o qual a nossa nação comemora a independência. E eu então orei ao Senhor durante a semana e pedi a Deus uma palavra para trazer para a igreja, que nos falasse sobre esse processo de independência. E talvez o que eu trago para a igreja hoje não seja exatamente aquilo que nós esperávamos. Porque quando falamos de mundo espiritual, quando falamos de proximidade de Deus, e no mesmo ambiente falamos sobre independência, é um pouco complicado porque as Escrituras nos mostram que o homem, ao longo da sua caminhada, buscou um processo de independência de Deus. E até que ponto, é claro que eu preciso trazer isso para as verdades bíblicas, eu preciso trazer isso para uma aplicação espiritual em nossas vidas, e até que ponto a liberdade, ou melhor, a independência, me perdoe, ela é importante, ela é necessária. Existe um abismo antagônico entre a expressão e o significado de independência e liberdade. A mensagem de hoje tem por título Independência ou Vida. Estamos acostumados a ouvir a expressão neste dia, independência ou morte. Mas eu convido vocês a refletir nessa noite sobre o que é de fato ter importância, sobre o que é de fato importante em nossas vidas. É termos independência ou termos vida? A vida humana, ela foi contaminada pelo pecado, ela foi degradada, e o homem se afasta de Deus a cada dia. E a sensação que o homem tem, e eu digo a vocês porque eu vivi isso, e vocês também viveram, é de independência de Deus. Liberdade. A não necessidade do Criador. Assim como o reino de Judá. A descendência de Salomão, após a sua morte, ela se degradou completamente, e outros reis se levantaram no trono, e esses reis variavam aí entre bons reis, maus reis e péssimos reis. O bastante, meus irmãos, para se afastarem de Deus, e não somente eles se afastarem de Deus, mas contaminar e contagiar toda a nação, contaminar todo o povo, com essa visão de que nós somos independentes. Nós não precisamos de Deus em nossas vidas. Deus então, por meio dos profetas, já havia anunciado que um grande mal sobreviria sobre aquele povo, que um grande mal sobreviria sobre a tribo de Judá, para que eles pudessem aprender, como um pai castiga um filho, não por vingança, mas por disciplina, para que eles pudessem refletir sobre os seus erros, para que eles pudessem refletir sobre a importância de sermos dependentes de Deus, para que eles pudessem reaprender a estar próximos e dependentes de Deus. E por isso um grande mal sobreviria sobre aquele povo, sobre aquela nação, para julgá-los sobre os seus pecados, para castigá-los sobre os seus pecados. Eu quero convidá-los a ler comigo nesta noite,
e eu quero abrir um parêntese aqui, ainda não é a mensagem, ainda não é a leitura do texto, da mensagem, mas são leituras que complementam e nos farão compreender a essência da mensagem de hoje, até porque estamos tratando de um texto histórico das Escrituras. Então, antes do texto de fato relacionado à mensagem, eu quero fazer a leitura aqui com a igreja de 2 Reis, capítulo 25, do verso 1 ao verso 3, e logo após o capítulo 8, ou melhor, ainda no capítulo 25, do verso 8 ao verso 11. 2 Reis, capítulo 25, do verso 1 ao verso 3, depois o verso 8 ao verso 11. Eu estarei lendo aqui na versão nova tradução, nova versão transformadora. E nos diz assim a palavra: assim, em 15 de janeiro, durante o 9º ano do reinado de Zedequias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército cercaram Jerusalém e construíram rampas de ataque contra os muros daquela cidade. Jerusalém permaneceu cercada até o 11º ano do reinado de Zedequias. Em 18 de junho, no 11º ano do reinado de Zedequias, a fome na cidade tinha se tornado tão severa que não havia mais nenhum alimento. Verso 8 ao verso 11. Em 14 de agosto daquele ano, o 19º ano do reinado de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda oficial do rei da Babilônia, chegou a Jerusalém, queimou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. Ele pôs fogo em todos os edifícios importantes da cidade. E depois supervisionou o exército babilônico na demolição de todos os muros de Jerusalém. Em seguida, Nebuzaradã, capitão da guarda, deportou o povo que havia ficado na cidade, os sobreviventes que haviam ficado na cidade, os desertores que haviam se entregados ao rei da Babilônia, e o restante de toda a população. O que nós vemos aqui, meus irmãos, nesses versículos, foi exatamente o processo de invasão, o qual Nabucodonosor exerceu sobre o reinado de Judá, o qual ele levou praticamente todos os moradores de Jerusalém como cativos, presos, exilados para a Babilônia. Mas para nós entendermos qual o sentimento do judeu ao estar distante da sua casa, ao estar distante da cidade a qual o próprio Deus os havia apontado, a terra a qual Deus os havia apontado, é necessário lermos um outro texto que ainda não é o texto que nós iremos trabalhar hoje. E esse texto se encontra no Salmo de número 137. E esse Salmo de número 137 nos apresenta a raiva, nos apresenta o ódio, nos apresenta o desespero de uma nação que buscou independência de Deus, e ela estava naquele momento emaranhada com as consequências dos seus atos. Todas as nossas ações, todas as nossas decisões, elas geram consequências. Salmo de número 137, do verso 1 ao verso 9, não se assuste. São palavras que nascem no coração de alguém desesperado. São palavras que nascem no coração
de alguém que estava completamente sem ânimo, tristes e arrependidos pelos seus erros cometidos, arrependidos por terem vivido um processo de independência de Deus. E nos diz assim: junto aos rios da Babilônia. Lembra que Nabucodonosor e o seu capitão da guarda havia levado o povo cativo para a Babilônia? Junto aos rios da Babilônia, sentamos e choramos, ao nos lembrar de Sião. Pusemos de lado as nossas harpas e as penduramos nos galhos dos salgueiros. Os que nos levaram cativos, eles queriam que cantássemos. Os nossos opressores exigiam canções alegres. Cantem para nós canções de Sião. Mas como poderíamos cantar canções de Sião? Estamos em terras estrangeiras. Se eu me esquecer de ti, ó Sião, ó Jerusalém, que a mão direita perca a sua habilidade, que a minha língua se prenda ao céu da minha boca, se eu me esquecer de ti. Se não fizer Jerusalém a minha maior alegria, ó Senhor, lembra-te dos edomitas, aquilo que fizeram no dia que Jerusalém foi conquistada. Disseram: destruam-na, arremessem-na no chão, ó Babilônia, você será destruída. Feliz é aquele que retribuir tudo aquilo que vocês fizeram a nós. Feliz é aquele que pegar as suas crianças e as esmagarem nas rochas. Sentimento de raiva, sentimento de ódio, gerados pela consequência da decisão de viverem independentes de Deus. O retorno do exílio, ele aconteceu 70 anos depois. E esse retorno levou muita alegria a este povo. Enquanto no Salmo de número 137 nós percebemos a expressão de tristeza e de angústia por alguém que desejou ser independente a Deus. Aí eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no Salmo de número 126, aonde nós percebemos o contrário. A alegria daquele que, ao invés de decidir a independência, ele decide a vida. Ao invés de decidir viver uma vida independente de Deus, ele decide viver uma vida próxima e subserviente a Deus. Salmo de número 126 nos diz exatamente assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então as nossas bocas se encheram de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até as outras nações se diziam: o Senhor fez grandes coisas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches os leitos dos ribeiros do deserto. Aquele que semeia com lágrimas, com canto de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enchendo, ele lança a semente, ele voltará com cantos de alegria, trazendo consigo os seus feixes. Amém? Eu ouvi um amém? Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, louvamos ao Senhor mais uma vez e agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de louvarmos, de exaltarmos, de engrandecermos, ó Deus, o Teu santo nome, porque o Senhor Deus é bom, porque o Senhor Deus tem nos dado o fôlego de vida,
porque o Senhor Deus tem estado conosco em todos os momentos. Pai, em Cristo Jesus, que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos ajude a compreendermos, Senhor, a Tua palavra e aplicá-la, Deus, em nossas vidas, tendo em vista, Senhor, a nossa dependência, não a nossa independência, pois nós somos dependentes do Senhor em todas as coisas. Como disse, Senhor, Moisés, se o Senhor não estiver entre nós, não nos permita sair deste lugar. Em Cristo Jesus é a nossa oração nessa noite, Pai. Amém. Meus amados irmãos, ao lermos o Salmo de número 126, quando compreendemos que a alegria do povo era contagiante, Deus havia promovido a sua libertação. O retorno dos exilados após os 60, ou melhor, os 70 anos de cativeiro, levou ali para aquele povo, levou para os judeus alegria. E essa alegria era tão contagiante, essa alegria era tamanha, que não somente a nação dos judeus compreenderam que Deus estava com eles, mas as outras nações entenderam que Deus estava presente. Entendeu que Deus estava fazendo algo diferente. As nações vizinhas também glorificaram a Deus. Deus promove a sua libertação. Deus promove a libertação daquilo que te domina, daquilo que te aflige, daquilo que entristece o seu coração. E quando nós lemos o Salmo de número 126, que foi o que nós acabamos de ler, existem três coisas aqui que são muito evidentes. E são exatamente essas três coisas que nós iremos ver essa noite. A primeira coisa é que todo sonho, ele pode se tornar realidade. A segunda, a nossa alegria, ela sempre vai ser percebida por outras pessoas. E a terceira aprendizagem, a terceira coisa que aprendemos aqui no Salmo de número 126, é que muitas vezes a nossa restauração, ela não será imediata, mas ela será processual. Existem pessoas que vivem milagrosamente um processo de restauração, sim. Deus, ele é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas isso não é regra. Existem pessoas que viverão um processo de transformação diário. É tanto que quando nós nos deparamos com as cartas paulinas, quando nós nos deparamos com as cartas onde Paulo e os demais discípulos de Jesus trazem ali uma visão doutrinária, um ensino doutrinário, era exatamente para que a igreja, ao longo da sua caminhada, pudesse viver esse processo de aprendizagem e uma autocorreção contínua. E não é vergonha vivermos isso. Mas precisamos tomar a decisão de vivermos, não de sermos independentes. Os nossos sonhos podem se tornar reais. Olha só o que é que nos diz o primeiro versículo. Quando o Senhor trouxe os exilados de Sião, foi como um sonho. Foi como um sonho. Diante do lamento do Salmo de número 137, que chega a ser em determinado momento até assustador, quando o salmista disse, olha, Babilônia, feliz é aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los na rocha. Chega a ser assustador, mas é a expressão de alguém que quer vingança. Porque os judeus tiveram os seus filhos mortos pelos babilônios. Quem foi para a Babilônia foram os sobreviventes.
As cidades, ou melhor, a cidade foi queimada, os muros foram derrubados, as casas foram incendiadas, o templo foi destruído. E o sentimento era de vingança. Mas é perceptível que os judeus sonhavam com o tempo que eles eram dependentes de Deus. Que eles lembravam do momento em que Deus estava com eles. Certamente eles lembravam da sua vida quando desfrutavam da promessa de Deus, do leite e do mel, da terra fértil. Quando o Senhor se fazia visível, quando o Senhor se fazia presente, suprindo as necessidades daquele povo. Mar Vermelho se abrindo, maná do céu caindo para alimentar, cordonizes aparecendo para que aquele povo pudesse comer, água sendo vertida de rocha no meio do deserto para que eles pudessem se hidratar. Aquele povo era completamente dependente de Deus e Deus supria as suas necessidades. A independência de Deus gerou, meus irmãos, aprisionamento em uma terra distante que os afligia. E como é que a gente aplica isso nas nossas vidas? Assim é o homem, assim somos nós, com o pecado que habita em nosso corpo, que tenta nos convencer de que Deus não é o suficiente, de que Deus não é importante, de que talvez Deus nem mesmo exista. Não é assim que disse Nietzsche? Deus está morto. E por Deus estar morto, não precisamos mais dele. Nós somos independentes. Salmo de número 53, verso 1 e 2, o salmista disse: os tolos dizem em seu coração, não há Deus. São corruptos e eles praticam o mal. Nenhum deles faz o bem. Deus então olha dos céus para toda a humanidade para ver se há alguém que é sábio, se há alguém que busca a Deus. Talvez nesse momento Deus esteja procurando você. Porque lá fora muitas pessoas estão dizendo: Deus é desnecessário. Eu sou independente. Eu não preciso de Deus. Esse povo crente aí, acreditando em Deus, e Deus nem existe. Não é assim que muitas vezes nós ouvimos lá fora? A grande questão, queridos, que para o povo judeu, já não era mais um sonho, mas a concretização daquilo que eles desejavam há 70 anos, voltar para as suas casas. Talvez exista pessoas que estão vivendo um processo de isolamento, um processo de cativeiro, porque eles buscaram tanto a independência e se emaranharam espiritualmente de tal forma, que hoje eles choram como os judeus choraram, que hoje clama como os judeus clamaram. Esse seu sonho, não de independência, mas de liberdade, ele pode se tornar real. Você tomou atitudes erradas, e hoje se arrepende, se encontra preso pelas circunstâncias, sonhando com um dia que vai se libertar da dor, sonhando com um dia que vai se libertar daquilo que te faz sofrer, entendendo que o que te faz sofrer e o que dói na sua vida foram consequências das decisões que você tomou. Deixa eu dizer uma coisa para você. A liberdade disso não é um sonho, mas é real. Jesus é aquele que nos liberta do cativeiro. João, capítulo 8, verso 32 e o verso 36, nos diz assim:
Então, vocês conhecerão a verdade, e a verdade, Então vocês conhecerão a verdade, e a verdade, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serão livres. Não é sonho, meus irmãos, é realidade. E Cristo é aquele que nos liberta. A segunda coisa que nós aprendemos com o texto do Salmo 126 é que a nossa alegria, ela sempre vai ser percebida por outras pessoas. Não tem como escondermos o quanto estamos e o quanto somos felizes. Olha só o que é que nos diz ainda o Salmo 126, o verso 2 e o verso 3. O salmista diz assim: nossa boca se encheu de riso, e cantamos de alegria. As outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas para este povo. Sim, o Senhor fez grandes coisas, e por isso nós estamos alegres. Deus fez grandes coisas na sua vida, Deus faz grandes coisas na sua vida, então por que não andarmos, não há motivo para andarmos cabisbaixos, não há motivos para andarmos sérios, mas nós precisamos sorrir, nós precisamos expressar a nossa alegria, para que todos entendam o quanto o Senhor Deus é bom. A expressão que nós conhecemos como evangelho, meus irmãos, deriva de uma outra expressão em grego, chamado euangelion, que quer dizer boas notícias. Você tem boas notícias para transmitir? O evangelista Lucas, no capítulo 7, em uma conversa com Jesus, os discípulos de João Batista perguntaram a Jesus se ele realmente é o Messias. Senhor, estamos aqui em nome de João Batista. João Batista está preso, e João Batista pediu para que nós viéssemos aqui conversar com o Senhor, porque há uma dúvida: o Senhor é realmente o Messias, ou a gente precisa esperar outro? Jesus então, meus irmãos, manda aqueles discípulos transmitirem para João boas notícias. E Jesus disse assim: olha, avisa João que os cegos veem, avisa João que os deficientes andam, avisa João que os leprosos são purificados, que os surdos ouvem. Você consegue dar boas notícias sem dar um sorriso? Ou você é aquela pessoa que até para dar boa notícia você é de cara fechada? Irmão Gil, tem um negócio bom para lhe dizer. Irmão Marcos, tem uma notícia boa para lhe contar. Não, você faz isso com um sorriso no rosto. E o evangelho, meus irmãos, é boa notícia. Quem leva boas notícias, não faz isso com tristeza, mas faz isso com um sorriso no rosto. Entrega a mensagem com uma alegria. Eu imagino os discípulos de João Batista, após receberem essa resposta de Jesus, retornarem jubilando, alegres, saltitantes, dizendo: João, olha só a boa notícia que nós temos para contar para você. Os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os deficientes estão andando. O evangelho, a palavra está sendo pregada. Aqueles discípulos de João Batista retornaram com um sorriso no rosto, porque eles tinham uma boa notícia para dizer. Eu imagino, se a resposta de Jesus fosse negativa, o quão frustrados eles retornariam para Jesus. Para João. João, esse Jesus aí, seu primo, não é tudo aquilo que a gente pensava não, viu? Está acontecendo nada. Será que eles falariam isso com um sorriso no rosto? Não. Mas a resposta foi positiva. E então, eles certamente chegaram ali dando gargalhadas e anunciando que Jesus de fato era o Filho de Deus.
E as pessoas em volta, certamente, meus irmãos, não entendiam a conversa entre os discípulos e João Batista, mas diziam assim, ó, boas coisas estão acontecendo ali, porque eles estão sorridentes, porque eles estão alegres. Nós não sabemos o que é, mas sabemos que eles estão alegres. E o que está acontecendo ali é coisa boa. Existe uma expressão muito comum, atualmente nas redes sociais, que dizem assim, quando alguma coisa boa vai acontecer, né, eu já vi algumas imagens assim, não direi nada, vocês verão os sinais. Não é assim? Não vou dizer nada, vocês só vão ver os sinais. É assim. O salmista estava relatando a alegria contagiante que os judeus haviam recebido ao retornar para casa. Ao retornar à sua terra natal, depois de 70 anos longe de casa. Já estavam velhinhos. Talvez muitos morreram na Babilônia e não tiveram a oportunidade de revisitar, de rever a sua casa, o seu bairro, os seus amigos. 70 anos depois, as suas famílias retornam para casa. Os cânticos eram tão altos, meus irmãos, os cânticos de alegria eram tão espontâneos, eram tão sinceros, que as nações vizinhas, que as cidades que estavam próximas, reconheciam o quanto Deus havia ajudado o povo de Judá. A sua alegria, ela é contagiante. Aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz e aquilo que Deus vai fazer na sua vida é motivo para que você sorria, porque o teu sorriso fará com que as pessoas compreendam o quanto Deus tem trabalhado na sua vida, o quanto Deus tem te ajudado. Você não precisa dizer nada, as pessoas verão os sinais, as pessoas perceberão o seu sorriso. O seu sorriso gerará alegria a outras pessoas. E todos vão perceber. A terceira coisa que nós aprendemos aqui no Salmo de número 126 é que a sua transformação, ela não será imediata. Que o seu processo de libertação, ele vai ser uma caminhada. Alguns dias aqui, eu não me lembro se foi na escola bíblica dominical, que nós falamos sobre a caminhada da santidade, as escadarias da santidade. Subimos o primeiro, no outro dia subimos o segundo, no outro dia subimos o terceiro degrau. Aí o infeliz deixa um casca de banana, a gente pisa e cai. Aí o que é que a gente faz? Levanta, sacode a poeira e volta a subir a escada da santidade. É processo, é diário, é doloroso, é necessário. Não precisamos, meus irmãos, estar lá em Jerusalém, não precisamos estar lá no Oriente Médio, para entendermos que ali é uma terra árida, é uma terra seca, é um local desértico. Poços foram cavados para hidratar o povo, para hidratar os animais. Mas por outro lado, muitos peregrinos perderam as suas vidas por sede, porque ficaram ali perdidos. E aí nós encontramos nas Escrituras um fenômeno naquela região. E aí deixa eu chamar a sua atenção. Existem pessoas que tentam explicar os fenômenos de Deus. Existe uma história aí, que descobriram, eu particularmente, tem um ditado que diz, né, que a Bíblia diz que foi Jonas, a baleia que engoliu Jonas, né?
Mas se dissesse que Jonas tivesse engolido a baleia, a gente acreditava do mesmo jeito. Tem uma história aí que diz que, quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, é porque ali, naquela região, havia ali um banco de areia, que quando a maré baixava, ficava possível com que o povo atravessasse com água nos calcanhares. A Bíblia diz que o povo passou a pés enxutos. Mas tudo bem. Talvez o grande milagre foi os egípcios morrerem afogados com água nos calcanhares. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque as pessoas tentam explicar aquilo que Deus faz. E às vezes, meus irmãos, Deus usa os fenômenos naturais para cumprir com seus propósitos. E os fenômenos naturais, eles também estão debaixo do poder e da soberania de Deus. Existe ali um fenômeno naquela região. E eu quero convidá-los a conhecer esse fenômeno que o salmista cita aqui no Salmo de número 126. Olha só o que é que nos diz aqui Isaías 43, verso 19 ao verso 20, nos diz assim: pois eu estou prestes a realizar algo novo, disse o Senhor. Vejam, eu já comecei. Vocês não perceberam? Abrirei um caminho no meio do deserto e farei na terra seca um rio. Os animais selvagens nos campos me glorificarão, e também os chacais e as corujas, por eu lhes dar água no deserto. Assim farei rios na terra seca, porque o meu povo escolhido, ele precisa se refrescar. Olha o que é que Deus faz por você. Ele abre rios no meio do deserto, porque você, que é povo escolhido de Deus, precisa se refrescar. 2 Reis, capítulo 3, verso 17. Pois assim diz o Senhor, palavras do profeta, palavras do profeta Eliseu, tá? Pois assim diz o Senhor: vocês não verão vento, vocês não verão a chuva, mas o vale se encherá de água e terão suficiente para vocês, terão suficiente para os seus rebanhos e para outros animais. Olha o que é que Deus faz. Como é que pode um rio nascer no meio do deserto, que é uma terra morta, que é uma terra infértil, aonde não produz nada, e de repente pode produzir algo tão sublime? Vamos voltar para o Salmo de número 26? Olha só o que é que diz aqui o verso 4. Senhor, restaura a nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Olha só o que é que Deus faz, meus irmãos. O interessante, eu quero passar um vídeo aqui como ilustração para essa mensagem, onde vocês vão ver isso acontecer. Esse é um fenômeno que acontece até os dias de hoje. Apaga essa luz aqui e põe o vídeo para que a igreja... É um vídeo rapidinho de 3 minutos e a gente volta para a mensagem, mas é para que você compreenda o que Deus vai fazer na sua vida, o que é que Deus pode fazer na sua vida, a transformação que Deus vai fazer na sua vida. Meus irmãos, a independência de Deus não nos leva para lugar nenhum, mas quando nós somos dependentes de Deus, Deus nos restaura e nos tira de uma condição de independência e faz com que floresça a vida por meio de mim e por meio de você. Pode passar o vídeo. As torrentes do Negueb, talvez na sua tradução esteja aí, como o Senhor faz com as águas do Negueb.
Me ajuda aí, pessoal da mídia, para a mensagem não perder o ritmo, tá? O Negueb está hoje localizado no extremo sul da Palestina. Um lugar muito árido, um dos mais baixos da região. O deserto do Negueb é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, quando a chuva serôdia, que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região. E quando transbordam, formam as torrentes, que invadem o deserto, trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida. Quando o rio desaparece pela evaporação, o deserto se transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde onde somente no Negueb se pode encontrar. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, como as torrentes. Pois eu estou prestes a realizar algo novo. Veja, eu já comecei. Não perceberam? Abrirei um caminho no meio do deserto e farei rios na terra seca. Animais selvagens no campo me glorificarão. E também os chacais, as corujas, para que tenham água no deserto. Sim, farei rios em terra seca, para que o meu povo escolhido, ele se refresque. Assim diz o Senhor: vocês não verão vento, vocês não verão a chuva, mas o vale se encherá de águas, e terão suficiente para você e seu rebanho, e os outros animais. Meus irmãos, Salmo de número 126, o verso 4 nos diz: restaura, Senhor, a nossa situação. Restaura, Senhor, a nossa vida, como os riachos revigoram o deserto. Assim é a vida daquele que se acha independente de Deus, aquele que é infértil,
aquele que é improdutivo, aquele que é inabalável, aquele que é hostil. Mas Deus fará nascer um rio que trará vida. Deus fará nascer um rio que trará vida. Lembra da samaritana? No seu diálogo com Jesus, Jesus diz para ela assim: se tu soubesses quem te pede água, eu tenho uma água para lhe dar. Se você beber, rios de água viva fluirão do seu ventre. E isso não ocorre de uma hora para outra, meus irmãos. A sua transformação será um processo. Assim como a transformação do deserto foi um processo. Procurarmos a independência financeira é importante. Procurarmos a independência dos nossos pais no tempo certo é importante. Hoje nós comemoramos a independência do Brasil. É um marco na nossa história. Mas jamais poderemos desejar a independência de Deus. Como os judeus desejavam, como os judeus procuravam. Ao se afastar de Deus, meus irmãos, nós nos tornamos prisioneiros do pecado. Degradamos as nossas vidas e somente Deus, na pessoa de Jesus Cristo, é que pode modificar a nossa situação como Ele modifica o deserto. Eu quero concluir a mensagem com a leitura do Salmo 126, o verso 5 e o verso 6, que nos diz: os que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria, chorando enquanto lançaram as suas sementes, eles cantarão quando voltarem, trazendo consigo os seus feixes. Aquilo que ficou no passado é passado. Deus faz de você uma pessoa nova, Deus faz de você uma nova criatura. Chegará o tempo em que você se lembrará de todo o sofrimento vivido pelo tempo da sua independência, mas vai glorificar a Deus, porque Deus lhe concede a libertação.